Bom dia. Começo a minha fala com o Sermão dos Peixes, também chamado Sermão de São Luís, de Padre Antônio Vieira, 1653, que nesse famoso sermão dizia o seguinte: vede todos aqueles que estão perseguidos de crimes e acusados de pleitos, e vede quantos o estão comendo. Come-o o oficial de justiça, come-o o meirinho, come-o o juiz, o promotor, o carcereiro, até o advogado. Mal podre está e já está comido. Piores são os homens do que os corvos, porque os corvos esperam apodrecer, e os homens mal apodrecidos estão os outros e já estão sendo comidos. Senhores embargadores, estamos falando aqui de um acusado que foi condenado por um júri e que, parafraseando as palavras de Padre Antônio Vieira, foi comido pela imprensa, pois, em um processo midiático, logo após o fato, durante 14 dias seguidos, todos os órgãos de imprensa do estado de Goiás o colocaram como inimigo número 1 da sociedade. Direito penal da terceira velocidade, direito penal do inimigo, com aquele discurso que surge na escola de Chicago em 1985, com o movimento de lei e ordem, tolerância zero. Forçando-se em uma situação sem provas, onde um processo foi totalmente atropelado pelo devido processo legal, que vem desde 1215 da Carta Magna Inglesa, com a série de nulidades, onde o réu foi levado a júri e condenado a uma pena de 12 anos de reclusão e 8 meses de detenção, por vários delitos que foram cumulados entre si, chegando-se a essa dosimetria absurda. Um processo onde se usou a ideologia de direito penal, lei e ordem, processos midiáticos e direito penal do inimigo, claramente. Onde houve uma sentença penal condenatória, onde vários argumentos da defesa preteritamente argumentados no processo não foram sequer avaliados. E como diria Carnelucci, a defesa, por maior que ela pense ser, ela vem suplicar perante vossas excelências a reanálise do feito e no recurso de apelação feito pelo acusado, ou, como diz a lei, o Código de Processo Penal, a nulidade do julgamento ou o decotamento do excesso na dosimetria da pena. Como muito bem disse o meu querido amigo Dr. Rodrigo Lustosa Vitor nessa tribuna, trata-se de um inocente, onde foi increpado um crime e pela teoria do labeling, pela teoria do rotulamento, ele foi rotulado como criminoso e preso na sessão de julgamento aos aplausos de uma turba de mais de 400 pessoas que estavam na sessão, retomando o escândalo do processo. E, como eu disse na sustentação oral do habeas corpus, doutor desembargador, relator, me lembrou muito a situação que o Brasil passava até antes de 1973, com essa prisão automática, né, que se remontou à antiga Lei Fleury, que foi revogada à época da ditadura militar, foi conhecida lei bonita por fora e feia por dentro, para beneficiar o delegado Fleury em São Paulo, mas agora ela retoma com toda a força com a prisão automática do júri, que não deveria ter acontecido no caso do condenado Cristiano Mamédio da Silva. Condenado por 12 anos de reclusão e 8 meses de detenção, pelos tipos penais já descritos, e a defesa vem pleitear, primeiro, já consta nas razões e venho reforçar, a defesa vem pleitear a nulidade do julgamento, a flagrante nulidade do julgamento, posto que, pelo artigo 18, inciso 1 do Código Penal, se tentou forçar, e a sentença, e o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri acatou, um dolo eventual onde o acusado assumiu o risco de produzir os resultados, supostamente sob efeito de alcoolemia e embriaguez, porém houve uma falha muito grande do Estado. Não foi feito o exame de alcoolemia no local do crime, não porque o réu fugiu, porque ele não fugiu em momento nenhum, não porque ele tenha se negado, porque o Estado poderia ter equipamentos para fazer o teste passivo e não tinha. Pelo que consta nos autos e já consta nos argumentos das razões, somente algumas horas depois foi feito o exame de sangue no Hospital Municipal de Anápolis e pelo resultado técnico que consta nos autos, ficou comprovado não embriagado. Então houve uma suposição de embriaguez. E as pessoas e as supostas testemunhas que disseram que ele estava embriagado foram contraditórias. As palavras voam com o vento, verba sic ventus volant, já se dizia no direito romano. Então essas palavras se perdem, mas tomaram como verdade uma grande mentira. Estamos aqui julgando um acusado inocente que foi levado a júri e que deve ser, por isso, o júri anulado. É claro que o mérito é soberano, mas essa corte pode anular o júri para que outro seja realizado em razão desses testemunhos conflitantes, desta suposta prova de embriaguez. Eu não vou dizer que a prova é duvidosa, consta nos autos um laudo
do Hospital Municipal de Anápolis, onde diz não embriagado. E eu enfatizei, desde a primeira fase do júri, este laudo a todo momento, enfatizei no recurso em sentido estrito, enfatizei no recurso especial que foi ao STJ e voltou, e foi totalmente desprezado. Enfatizei na sessão plenária do Tribunal do Júri e foi totalmente desprezado. E eu suplico a vossas excelências para que analisem esse fato que está nos autos. Também, superando essa questão, não foi analisada a questão e não foi considerada a questão da culpa exclusiva da culpa concorrente das vítimas. Vejamos pela análise dos próprios autos. Senhores magistrados em segundo grau, as vítimas, embora tenham ocorrido os resultados morte e lesão, as vítimas também concorreram para o resultado. É certo que desde a época do professor Damásio, desde a época de Nelson Hungria, se diz que não há concorrência de culpa no direito penal, tampouco dolo, que não se fala, pois é um elemento natural do tipo, mas temos que analisar os elementos que contextualizam o fato. As vítimas estavam em um caminhão F4000, ano 76, totalmente sem vistoria, consta nos autos. O condutor do caminhão Fabiano Mendonça nunca teve habilitação, não quer dizer que que estava vencida, nunca teve, foi oficiado ao Detran, e o Detran informou que ele nunca possuiu habilitação. Qual de nós dirige sem habilitação aqui? Também ficou constatado e comprovado, documentado no processo pelo laudo pericial, que o caminhão onde as vítimas estavam transitava com a carga não permitida, sem amarração, e um caminhão com pneu furado, que fez uma conversão inopinada, e o acusado, agora condenado, descia a Avenida Brasil, em Anápolis, sentido centro de Anápolis, quando abalrou com o caminhão, gerando o tombamento. E aí eu coloco para os senhores a questão que deve ser analisada com bastante prudência, suplicando, como diz Carnelucci a esta corte, se as vítimas tivessem tido o cuidado necessário, como dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, usando cinto de segurança, com um caminhão em dia, vistoriado, e principalmente com o condutor do caminhão habilitado, o fatídico fato teria tido o resultado como teve, presumindo-se um dolo eventual como não aconteceu, não se passaria de danos materiais. Tudo isso associado com o escândalo midiático, com o streptus fori, com o escândalo do processo, levou a uma condenação onde há um feito em que não se houve o devido processo legal, formal, vossas excelências estão com ele em mãos, mas o devido processo legal, o due process of law material, não foi respeitado na sua ampla defesa e também não foi respeitado na análise correta da prova. Por esses motivos, nas razões do recurso de apelação, a defesa, o acusado, através da sua defesa, pede a anulação do júri para que outro seja realizado, considerando-se essas provas de flagrante inocência e que demonstram que não houve dolo na modalidade eventual. Interessante que antigamente não se falava tanto de dolo eventual do artigo 18, inciso 1, parágrafo, segunda figura do Código Penal. Hoje o dolo eventual se banalizou. Eu, particularmente, como professor de universidade, me refiro ao dolo eventual como uma banalização. Nós estamos vivendo a ditadura do dolo eventual. Estranhamente, em razão da imprensa que, pelo seu escândalo, faz com que tudo se torne dolo eventual. E hoje parece que os crimes culposos, onde a inobservância do dever de cuidado objetivo foram esquecidos. Há tipo penal para isso. E a defesa sustentou a todo momento que não houve dolo. Infelizmente, a defesa, apesar do hercúleo esforço que foi feita, a defesa foi desprezada. Entretanto, esses são os fundamentos de mérito para que haja nulidade do julgamento, e a defesa pede para que vossas excelências, na sensibilidade individual de cada julgador, analise com cuidado. Porém, superada essa questão e pelo princípio da eventualidade, caso vossas excelências entendam que não é o caso de nulidade do júri, eu venho para a segunda parte, a questão da dosimetria da pena. Sabe-se que o artigo 59 traz 8 elementos para a dosimetria da pena, devidamente